Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui na sexta-feira. Quero deixar aí o meu carinho para vocês que têm me mandado as mensagens, falando o tanto que tem ajudado a refletir a respeito desses temas que eu tenho aqui trazido para vocês. E hoje eu vou falar a respeito do perdão. Algo que muitas vezes as pessoas não gostam nem de comentar, nem de falar, porque acham que perdão é só Deus que pode fazer. Ou não cabe a mim perdoar. Então são tantas crenças que estão envolvidas aí a respeito do perdão. E eu respeito cada uma delas, tá? Porque cada um sabe do olhar, né? De trazer esse olhar pro perdão. Então eu quero trazer aqui, né, dentro dessa visão também, a importância de nós olharmos para essa situação, para essa questão, que eu vejo que muitas vezes é aquilo que precisa na vida da pessoa para ela se liberar, para que a vida realmente venha fluir. Quantas vezes, né, às vezes as pessoas falam assim, nossa, minha vida tá travada, minha vida tá difícil, eu não consigo resolver determinadas situações, várias coisas ali estão envolvidas, e quando nós vamos contextualizar a história de vida dessa pessoa, tem tantos traumas, tantas dificuldades, tantas agressões, e é necessário trazer a importância do perdão aí para a história. E a partir desse momento, quando nós vamos, né, refletir a respeito de todo o contexto da situação e vamos analisar e a pessoa ter ali a possibilidade, né, de liberar o perdão. Então vou falar a respeito disso e vou trazer aqui pontos importantes para você refletir, para nós refletirmos aqui, tá? Eu já passei por diversas situações que eu também tive que liberar perdão. Então eu posso falar também, né, desse lado como pessoa, de diversas situações difíceis que eu passei, né, durante a minha vida e que foi necessário um processo mesmo, tá? A partir do momento que eu liberei perdão. Então não acho que é só você ou somente eu, né, que passamos por dificuldades e grandes traumas e que nós não precisamos liberar perdão, tá bom? Perdão, gente, é uma escolha, é um posicionamento e não tem a ver com sentimento. Não é aquela luz que aparece no seu quarto quando você libera perdão para alguém, ou aquela mágica de tirar toda a sua mágoa e a sua dor. Pode acontecer? Claro que pode. Mas eu quero trazer a importância desse lugar da sua escolha. Você escolhe perdoar, não para o bem do outro ou achando que o outro está ganhando. Não. O perdão, gente, quem ganha é somente você. O outro já está vivendo a vida dele, já está fazendo as coisas dele, e cabe a você trazer o olhar para si e entender que essa escolha a respeito do perdão cabe a você. Então, perdão, coloque isso, é uma escolha, não é um sentimento. Pode acontecer que a partir daquele momento onde você libera perdão para alguma situação ou para alguma pessoa, isso vai transformar a sua relação. Isso vai mudar a sua relação a partir daí. Eu sempre gosto de dizer que perdão é como se fosse. Muita gente brinca comigo que eu tô tão antiga. Porque eu ainda falo mertiolate, mas não existe mertiolate mais do jeito que era antes, tá? Mas para vocês terem uma noção. Existe uma ferida aí em você. E aí, todos nós, né, temos uma ferida na alma. E aí, essa ferida é como se você tivesse ali aquela ferida aberta e você passasse uma medicação. Essa medicação é o perdão. Só que quando você passa essa medicação, a ferida, ela não sara de forma instantânea. Tem um tempo ainda para esse remédio fazer o efeito. E aí quando você passa esse remédio, aí você está começando um processo de cura dessa ferida. E às vezes você precisa colocar de novo esse remédio. E aí nós vamos falar que esse remédio, que é o perdão, é uma forma de começar a curar a sua ferida.
E dentro desse processo, nós vamos olhar as suas emoções, os sentimentos que estão aí. Se você tem muita mágoa, muita raiva, muita tristeza, muita decepção, então são emoções e sentimentos que nós vamos trabalhar a partir do momento que você coloca esse remédio. Por isso que eu falo com vocês, pode ser instantâneo? Pode ser. Mas quando a gente pensa nessa ferida, às vezes até a necessidade de colocar mais uma vez o remédio, e aí sim, né, ter esse processo da cura. E esse perdão, gente, não é a questão do esquecimento. Nós não vamos esquecer e eu nem quero que você esqueça o que aconteceu. Mas eu quero trazer a importância da cicatrização. Perdoar é falar sobre a situação sem dor, sem choro, sem aquele aperto no peito. Mas entender que isso fez parte da sua história e que faz parte da sua história, mas que é apenas uma cicatriz. Quando você tem um machucado e você aperta a cicatriz, ela tá ali. Não te traz a dor, mas te traz a lembrança do que aconteceu com você. Então, o perdão também trabalha com isso. Você coloca a medicação, faz todo um processo de cura até chegar na cicatrização. E esse é um processo. Perdoar, você pode até perdoar de novo, mas perdoar não é esquecimento. É você lembrar da história, contar a história e não sentir aquela dor, vir aquele choro, aquela tristeza, né? Aquilo que aperta o peito, tá? A Adriana colocou aqui. Uma vez tive que fazer jejum para poder perdoar. Através do jejum aprendi a amar também a pessoa que me feriu. Olha só, gente, tá vendo? A pastora Adriana Navarro, ela falou que, olha, tive que fazer jejum para poder perdoar. Então, você imagina a dor dessa pessoa, né, da Adriana, você imagina a dor dela para ter que fazer um jejum para perdoar. Você vê que não é fácil quando eu falo com vocês que perdoar é uma escolha. Muita gente fala assim, não, eu não perdoei ainda porque eu ainda sinto a dor. Ah, eu não perdoei porque eu tô magoada. Mas às vezes o perdão é o que precisa vir primeiro, essa escolha de te perdoar vir primeiro, para que a mágoa, a tristeza, ela venha se dissolver e você venha prestar atenção nas situações que aconteceram para você se sentir ferida. Porque para você ter se sentido magoada, o perdão pode ser o primeiro passo para isso, tá? E olha só, e ela ainda aprendeu a amar a pessoa que feriu. Então, como que o jejum é muito para transformar, né, Adriana, o nosso coração também, tá? Como que é importante, né, esse processo, né, de jejuar, igual você colocou aqui, para essa liberação do perdão, tá, gente? Então, uma questão também desse processo, né, do perdão que eu quero trazer aqui para vocês. Gente, eu tô olhando para cá porque eu fiz algumas anotações, tá? Para eu não me perder e também falar mais coisas, assim, que para eu não perder o direcionamento aqui. Então, a gente pode entender também que perdão não quer dizer necessariamente reconciliação. Se eu sofri vários abusos, se eu sofri agressões, se eu sofri calúnias, eu vou liberar perdão para essa pessoa. E é um processo, tá, gente? Não é tão simples assim, principalmente dependendo da história e do contexto, tá bom? Eu vou respeitar muito, claro, esse tempo, porque eu acho que são situações difíceis na vida da pessoa. E aí, não necessariamente eu quero dizer que essa pessoa vai perdoar e precisa conviver com essa pessoa. Não é isso. Ah, mas eu não consigo ainda olhar para a cara da fulana. Ah, porque eu ainda, quando eu vejo a pessoa, eu fico mal, eu não consigo nem conversar. Você não precisa conversar. Se conversar, se conviver com essa pessoa é algo que te deixa muito mal, afaste-se. Perdoar, gente, é uma reconciliação com você mesmo e não com o outro. Ah, porque fala que a gente tem que perdoar e conviver. Ah, porque fala que a gente tem que sentar à mesa. Não, não tem nada disso não. Eu não quero que você se desrespeite
diante do contexto para mostrar o lugar desse perdão. Não é isso. Perdão não tem a ver com reconciliação em todos os casos, tá? Existem sim situações, né? Vou dar um exemplo, né? Uma mulher foi traída pelo marido. Ela pode perdoar e reconciliar esse casamento, tá? Mas uma pessoa que foi caluniada, eu posso perdoar essa pessoa e não querer conviver mais com essa pessoa. Então eu me libero dessa pessoa. Eu não preciso conviver com ela. Então existem casos e casos, mas não necessariamente quando eu vou falar de perdão eu preciso reconciliar e sentar à mesa de novo com essa pessoa, tá? A Adriana colocou aqui de novo, olha, não é fácil perdoar, mas como a senhora disse, é uma escolha para nos liberar, tá vendo, gente? A gente vai liberar, é a gente mesmo. Eu escolho me liberar, eu escolho ser feliz, mas não é fácil, meu Deus, não é fácil mesmo, tá? E a gente acha que quando a gente libera perdão, né, eu perdoo o meu marido, eu perdoo, né, o meu pai, a minha mãe, meu vizinho e tal, parece que o outro tá ganhando força. Pô, mas ele que me magoou, eu tenho que perdoar? Sim, porque a mágoa está dentro de você, a dor está dentro de você. E você escolhe continuar ou não com essa dor. Gente, por mais difícil que possa parecer, o perdão ele é remédio. É colocar, né, na nossa cabeça que é uma responsabilidade cuidar da gente. E se for necessário, dentro desse contexto dessa dor, liberar o perdão para fazer bem para mim, faça isso por você, não pelo outro. O outro que fez, que aconteceu, deixa o outro com aquilo que é dele. Mas preste atenção naquilo que é seu, tá? Naquilo que realmente vai mudar a sua forma de se comportar, até mesmo com você. Porque a falta de perdão, ele adoece. Porque é um veneno que está ali corroendo você. Né? É algo, né? Uma mágoa, uma tristeza, é um rancor, uma amargura que está aí dentro de você. E às vezes o outro está vivendo a vida dele tranquilamente. Não está nem aí para você. E você está querendo ficar ligada aí nessa pessoa. Então, eu falo muito da questão da autorresponsabilidade também do perdão. Onde você precisa ser responsável com você e daquilo que você está fazendo por você. Perdão, nesse lugar da escolha, ela é necessária. Ah, mas é muito difícil. Não é fácil mesmo, não. Não é fácil. E eu vou colocar aqui alguns pontos, tá? Para vocês refletirem como que também não é fácil, igual a Adriana falou. Mas não é fácil. Não é mesmo, tá? Só que quais são os benefícios do perdão quando a gente fala, né, desses benefícios? Tem uma redução do estresse, da ansiedade, da depressão. Você consegue ter uma melhor saúde do coração, da pressão arterial e do sistema imunológico, além de você ter uma melhoria nas suas relações pessoais, interpessoais e o fortalecimento de laços sociais. Então, olha só, quando eu não libero o perdão, eu estou vivendo aqui, né, na dor, no sofrimento, várias coisas vão acontecer comigo. Porque tem algo dentro de mim que não é saudável. Tem algo dentro de mim que não traz a funcionalidade. A amargura, a mágoa, várias situações aí, tá, gente? Vários sentimentos. Estão envolvendo aí você num lugar que está te adoecendo. A pessoa que não libera perdão, ela meio que paralisa ali uma parte da sua vida. Porque ela está agarrada ali naquele sofrimento, ela está agarrada naquela situação. Então, quando nós liberamos o perdão, nós liberamos a nossa alma também. Nós liberamos a amargura, a tristeza, a raiva. Nós vamos liberar constantemente esses sentimentos que nos adoecem. E adoece mesmo, enfraquece. Eu passo a me isolar porque eu tô chata, porque eu tô magoada, porque tá doendo. E dói mesmo, tá, gente? Igual eu falo com vocês, diversas situações da minha história eu tive que liberar perdão. E foi fácil? Não foi, não.
E às vezes, né, eu lembro que teve uma vez uma situação que aconteceu comigo e eu tinha liberado perdão, né? Eu tinha colocado, né? Eu libero perdão e tal, não sei o quê. E aí passaram assim, né? Dias e dias, um assunto voltou na roda e falou, assim, tocou muito no meu coração, né? E eu falei assim, gente, mas eu já liberei perdão, por que que tá tão doído assim ainda? Porque é um processo, não é fácil. E eu quero que você se acolha também nesse momento, para não fazer com que você libere perdão e ache que é da noite para o dia. Pode acontecer? Pode, gente, pode acontecer. Mas eu quero trazer também esse reconhecimento de que é um processo e o perdão é o início desse processo, para você ficar leve, livre, tranquila, tá? E responsável por você. Eu coloquei aqui, já até falei um pouquinho com vocês a respeito dos mitos sobre o perdão. Que perdão não é esquecimento. Você não precisa esquecer. Ah, não, porque eu ainda lembro. Você vai lembrar, tá? Mas você vai lembrar e você não vai sentir aquela dor que você sentia no momento daquela dor, né? Daquela situação que você viveu para liberar o perdão, tá? Então, não existe esse lugar de que perdoar é esquecer, tá? Perdoar é fraqueza. Por isso que eu falei com vocês, parece que o outro fica grande, né? Quando a gente libera perdão para ele, não é. A gente está tendo um cuidado conosco e nós também, né? Colocamos a nossa força em perdoar. Então, não é fraqueza. Perdoar está relacionado com força. Tantas coisas nós vamos ouvindo, tá? De situações onde perdoar é fraqueza, perdoar é bobagem, perdoar você está dando força para o outro, você está engrandecendo o outro, e não é. Perdão é um amor por você, tá? Jane, eu tive um câncer na minha mão de tanta mágoa na época. Quando perdoei, não precisei nem fazer radioterapia. Falei com vocês, olha só, a Adriana é a prova viva aqui. Obrigada, Adriana, por esse relato. A falta de perdão adoece. Por isso que eu falei com vocês. Adoece. Quando eu falo, gente, é um veneno que está dentro de você. Tem uma situação parecida com a Adriana, de uma pessoa que também, né, tinha uma dificuldade muito grande, né, para liberar perdão, né, para uma situação que realmente foi bem grave a situação dela. Até acolhi, né, essa dificuldade realmente em perdoar. E fomos conversando a respeito, né? E ela também, a Adriana, teve um câncer. E, e ela, né, no nosso processo ali de acompanhamento e tal, ela veio e falou assim, Jana, eu acho que a última coisa que eu preciso fazer mesmo, né, para morrer em paz, é perdoar. E tinham vários processos, gente, de liberação de casa, de dinheiro, tinham muitas questões aí envolvidas, tá? Parece até filme, assim, né? E essa pessoa foi lá no momento muito doído mesmo da alma, você via que era mesmo assim, bem forte, né? Esse processo para ela. Ela liberou perdão para as pessoas, né? Que, de acordo ali com a situação que ela vivenciou. E foi um momento muito doloroso, assim, sabe? Eu fiquei até emocionada, porque ali foi uma expressão realmente da dor dela. E ali, né, ela liberou perdão, né? Ela falou, não, eu tô mais leve. Foi difícil, mas até para verbalizar, tá, gente? É difícil em determinadas situações. E essa pessoa, ela tinha dificuldade de verbalizar. E ali a gente junto, né, junto com essa pessoa, ela foi falando, né, o que precisava falar, o que estava falando, sentindo ali no coração dela. E quando ela liberou, ela falou outras coisas ali e tal. Passaram-se algumas semanas, não foram muitos dias, mas passaram ali um tempo, passou um tempo, a casa dela saiu, a herança que estava barrada já há muito tempo saiu também. E ela não precisou, igual ali a Adriana, fazer o processo ali de radioterapia. Ela também não precisou fazer.
Então, gente, por isso que eu acho importante a gente falar sobre perdão por conta disso, né? E eu lembro que quando saiu a herança, ela falou assim: eu mesma estava barrando receber a minha herança. Eu mesmo barrava viver uma vida muito mais próspera, muito mais digna. Então, olha só, precisa ter essa conscientização também, tá? Como que a pessoa ela consegue, tá, gente, depois perceber, né, esse lugar da falta do perdão, tá? A Ana colocou aqui, o perdão muda o fluxo das emoções. Ai, Ana, que lindo! Tá vendo, gente? Muda o fluxo das emoções. Ai, que lindo, Ana. Isso mesmo. Muda mesmo, tá, gente? É, como que é saudável perdoar? Como que é funcional perdoar? Então, se você tem uma situação hoje que você precisa perdoar, não deixe para depois. Mesmo que para você, olha, eu libero perdão para o meu pai que fez isso, que fez aquilo, eu libero perdão para o meu marido que fez isso, fez aquilo, eu libero perdão para fulano que fez isso, fez aquilo, tá? E tem um momento, né, que eu gosto de fazer também com as pessoas quando elas têm uma mágoa, uma dificuldade muito grande para perdoar. Se essa pessoa tivesse à sua frente, o que que você falaria para ela? E essa pessoa, gente, ela descarrega ali, ó. Fala, 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 fala. Daí eu falo assim, pronto. Você já se esvaziou do sofrimento, da mágoa. Você já falou tudo ali. Eu deixo a pessoa xingar, falar o que ela quiser. Ela tem essa liberdade para falar, porque é um processo de cura para a alma dela. Então, ela vai falando, vai falando, vai falando, e no final, aí ela traz, mesmo diante de tudo que você me fez, eu libero perdão para você. E eu sei que eu não vou esquecer, e eu sei que isso é um ato de eu me mostrar forte e responsável por mim. Perdão não é um ato de fraqueza. Coloquem isso para vocês. Não é um ato de fraqueza. Então, esse processo do perdão, tá, gente? Existe, né, nós falamos a respeito de conhecer e validar as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? Igual a Ana colocou aqui, né, o perdão muda o fluxo, né, das emoções. Então a gente precisa conhecer as nossas emoções, né, os sentimentos que estão aí e que estão nos adoecendo, tá? Então a gente precisa reconhecer aquilo que nos traz a dor. A gente precisa nomear. A empatia, gente, é a compreensão. Entender que é um comportamento, que algo aconteceu que feriu o meu coração, que feriu a minha pessoa, tá? Que feriu. Então, eu vou ter empatia, eu vou ter acolhimento comigo. Eu preciso fazer esse autoacolhimento. Eu preciso ter esse processo da autocompaixão. Eu preciso me acolher nesse momento da minha dor. E dentro desse processo que eu preciso para me fortalecer, para liberar perdão para essa pessoa, eu escolher liberar perdão. E libertar-se, gente, desse lugar da vingança. Muitas vezes, né, por conta do que a pessoa fez com a gente, fulano vai pagar o preço. Nossa, desejo o dobro que ela fez comigo. Eu quero que fulano se estrumbique, que fique isso, que faça aquilo e tal, tal, tal. Não faça isso com você. Isso não é da sua índole, isso não é do seu caráter. Isso não é dignidade. A vingança não cabe a você. Só libere e viva bem a partir daí. As pessoas acham que a falta de perdão, eu não vou perdoar. Olha só o que fulano fez comigo, eu não vou perdoar. Elas se acham fortes. Ou elas se colocam num lugar como se elas tivessem o domínio da situação. Balela, tá? Porque você está querendo que o outro reconheça aquilo que ele fez por você. E às vezes o outro nem sabe o que ele fez.
Às vezes o outro tá nem aí pra você, eu ia falar outro termo. O outro não tá nem aí pra você. E você acha que esse lugar de não perdoar vai te colocar um lugar acima. E não é. Você está alimentando algo doentio dentro de você. Você está alimentando dores, situações, mágoas, rancores. E o outro tá livre, leve e solto, tá? A Polly colocou aqui, ó. Muitas vezes o ato de não perdoar é um instrumento de punição para o outro. E isso é um equívoco. Verdade. Né? Essa punição. Eu não perdoo. Eu não perdoo você, Polly, porque você falou isso de mim, você fez isso comigo, né? Pois é, olha só, você tá punindo a si mesmo, né? E a pessoa acha bonito, tá? Tem muita gente que acha bonito. Eu não perdoo. Eu não perdoo fulano. Ele vai morrer sabendo que eu não perdoei. Gente, isso tem a ver com você. Você tá punindo é você mesmo. Vou usar o termo aqui da Polly, né? Esse instrumento aí de punição. Você tá punindo a si mesmo, não é o outro, tá? Às vezes até o outro já esqueceu o que que fez, porque quem magoa, né? Libera mais rápido, né? O magoado que fica muito na mágoa, agarrado, apegado, né? Pessoas que não perdoam são muito apegados, viu, gente? Então, tá. Quero trazer aqui para vocês também a questão da importância do auto-perdão. Todos nós erramos no nosso passado. Nós fizemos, né, desculpa, situações que machucaram outras pessoas, que atrasaram a nossa história, fizemos escolhas erradas. E esse processo também do auto-perdão, como que é importante. A Polly colocou aqui, acaba sendo uma autopunição. Isso mesmo, tá vendo? Que prende apenas a si mesmo, né? Porque não é o outro, gente. Perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você, né? Então você acha que você tá punindo o outro, mas na verdade você tá fazendo isso com você, tá? E esse lugar do auto-perdão. Então, trazer, né, uma compaixão, uma compreensão aí pelo aquilo que você fez. Naquele momento, naquela época, o que você fez foi o melhor que você conseguiu. Ah, mas eu queria vingar, mas eu queria acabar com fulano. Era o que você estava pensando e sentindo naquela época. A sua maturidade daquela época era essa. Hoje não tem como, né, nós pensarmos a respeito até de maturidade. Não, por que que eu fiz isso? Não deveria ter feito aquilo e tal, 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 tal. A sua maturidade hoje é outra. Então não tem como a gente comparar aquilo que nós vivemos lá atrás com aquilo que a gente vive hoje. São situações diferentes. Então o auto-perdão, ele também precisa ser feito. E às vezes, tá, gente, dependendo da situação, do contexto, eu peço a pessoa até para fazer o auto-perdão primeiro e depois perdoar o outro, tá? Pessoas que tiveram, né, comportamentos de vingança, né? Às vezes a esposa ali foi traída e para vingar, né, para punir ali o marido, trai também. E a pessoa falou assim, não sei para que eu fui fazer isso, não era, né, eu só queria vingar porque eu fiquei com muita raiva, fiquei muito chateada, né, com o que ele fez comigo. Foi a sua maturidade da época. Então, trazer esse lugar do auto-perdão para essa pessoa, né, de entender ali, né, toda a contextualização, a situação que ela viveu, tá? E liberar essa pessoa, né, que aconteceu ali no passado. Então, o auto-perdão também é importante. E como é que nós podemos fazer esse trabalho, tá, gente? De auto-perdão ou de perdão. Igual eu falei com vocês, quando tem uma situação muito difícil, né, com muita mágoa, às vezes foi uma situação de agressão, de abusos, situações difíceis, tá? De abandonos, eu peço à pessoa para ela escrever uma carta,
ou imaginar a pessoa ali à sua frente. Então, e ali ela vai falar ou escrever tudo aquilo que ela tem vontade de falar e que às vezes não teve coragem ou não consegue mais falar. E ela vai falando, 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 o tempo necessário, os papéis necessários para ela falar e escrever a respeito do que aconteceu com ela. E a partir daí, ela vai escrever essa carta. Ela não precisa enviar a carta para essa pessoa. Isso é uma questão dela, então fica com ela. E aí eu peço a pessoa para ler a carta que ela escreveu, pergunto como que ela está, se ela está se sentindo mais leve, com mais raiva, tá? Vamos ali, né, trabalhando de acordo com o que ela vai trazer, tá? E aí eu peço a pessoa depois para queimar essa carta. E aí ela vai jogar as cinzas em água corrente, tá? Então, é um processo de findar. Pronto, já acabou, já fiz ali o que tinha que fazer e eu libero, né, também os meus sentimentos, as minhas emoções, aquilo que me prendia a essa pessoa. Eu queimo e jogo fora. Então é um processo também, tá, gente? Às vezes a pessoa tem até dificuldade para queimar a carta. E a gente vai dar esse tempo para ela, tá? Aí ela queima a carta e joga as cinzas, tá? Em água corrente. A Polly colocou aqui, essa falta de perdão a si mesmo adoece, tanto quanto a falta de perdão ao outro. E a gente nem aprende, né? Somos ensinados a sermos bons para o outro e assumir a culpa, muitas vezes como algo nobre. Não? E é verdade. Deu para entender, viu, Polly? Para ficar tranquilo. Tá vendo, gente, como que a falta de perdão adoece? Adoece mesmo. E a gente precisa, né, essa educação, né, que a Polly colocou, né, que nós somos ensinados, né, a sermos bons para o outro e não sermos bons para conosco. Então, como que isso é importante a gente começar a traçar o que que é bom para mim, o que que não me fere, porque esse lugar, né, de fazer para o outro, a doação, o se doar, né, o servir é muito nosso, né? Nós somos ensinados a fazer isso mesmo, né? E às vezes as pessoas falam assim, falam alguma coisa, releva, releva, né? Não precisa ficar preocupado com isso, não releva. E não é para relevar. Não releve a sua dor, viu? Ela tem um significado importante, né? Nós somos sim ensinados, né? A liberar, a relevar, deixar para lá. E nós vamos levando uma vida, né? Carregando um fardo tão pesado, né? Tem pessoas que falam, né? Que a falta de perdão é como se você carregasse o morto nas costas. E você vai andando amarrada a esse morto. Então, quando você libera perdão, você libera esse morto das costas. Você libera a morte, você libera o peso, você libera, né, aquilo que te aprisiona. Então, olha só, como que é imprescindível o perdão, tá? Você pode também ter um momento seu de oração, de meditação, um momento a sós, onde você traz aí, né, as situações, as pessoas que fizeram mal a você, que marcaram aí a sua alma. Você até pode ter um momento a sós com você, de colocar uma música, de meditar ali em algum livro ou em algumas palavras daquilo que você acredita, né, na Bíblia ou em algum livro que é importante para você. Ter esse momento onde você vai encontrar a, a possibilidade de escolher fazer o que é necessário, de escolher perdoar e liberar essas pessoas. E pode ser no seu momento a sós, sozinha ali ó, com você. E você pode chorar, gritar, você pode fazer o que você quiser.
mas como uma forma de aliviar aquilo que você carrega. Esse peso, né, esse morto nas costas que você carrega. Então corte as cordas, né, desse morto para que você possa ficar muito mais livre, muito mais leve, tá? Não faça essa, vou usar o termo que a Polly colocou, né? Não use, né, isso como punição para você. O auto-perdão é importante. Se você tem algo que carrega aí na sua alma e que te machuca muito por uma situação, uma decisão que você tomou, uma escolha que você tomou no passado, faça isso também por você. Da mesma forma que a gente precisa ter compaixão com o outro, compreensão com o outro, traga isso também para você. A autocompaixão, tá? O autoacolhimento, a autocompreensão. Você pode também ter um momento, um diário, um caderninho, uma agenda, onde você possa refletir sobre o seu processo de perdoar. Então, você escreveu numa agenda, num diário, tá? Eu perdoei o meu marido pela traição. Hoje eu decidi perdoar a fulana que estava ali, essa pessoa que foi o terceiro da relação. Eu me perdoo por conta disso, disso, disso. Eu perdoo o fulano que falou a respeito disso e tal, tal, tal. E você vai anotar. E você vai prestar atenção depois de um tempo como que você está em relação a essas situações. Se você perceber que para o seu marido tá mais leve, ótimo. Se para aquela pessoa que falou uma mentira a seu respeito, talvez seja necessário fazer mais um momento de perdão, faça de novo. Não tem problema. Fulano, dentro com você sozinha, tá? Fulano, eu te libero de novo, tá? Eu sei que pra mim tá sendo difícil, eu ainda, quando olho pra você, eu ainda sinto mal. Quando eu penso no que você fez comigo, eu ainda fico triste, mas eu libero perdão pra você de novo. Eu preciso me libertar de você pra viver bem. Eu preciso liberar perdão e eu libero perdão pra sua vida pra que eu fique saudável, pra que eu fique bem. Eu não vou me esquecer do que você fez, mas eu não quero sentir dor a partir de hoje. E você vai falando, você vai escrevendo, você vai falando, você vai sentindo e trazendo tudo aquilo que está no seu coração para fora. O falar é super importante, gente. Por isso que terapia é a fala. Quando a gente fala, a gente organiza, a gente escuta o que a gente fala, tá? Ah, e a Paula escreveu aqui, olha, escrever é super terapêutico. Ai, gente, a escrita terapêutica é vida, né? Eu acho fantástico, eu acho super importante. Essas cartas, né, que nós vamos colocando ali no papel, tudo, gente. Ninguém precisa ler, ninguém precisa saber, não. Isso é uma coisa sua, né? Xinga a pessoa de tudo quanto é nome que você quiser, mas libera perdão, né? Fala o que você tiver para falar, mas libera perdão. Solte isso dentro de você, né? Corte as cordas, tá? Desse morto que você carrega nas costas, para que você venha ter paz com a vida, para que você possa viver leve, para que você possa usufruir de uma vida com muito mais sentido, com muito mais qualidade, né? Jesus falou para nós perdoarmos, né? 70 vezes 7. Perdoe 70 vezes 7. Não é o outro que está ganhando, ou você que está perdendo. É você que está ganhando, tá? É você que está, né, buscando a paz com você. Então, não coloque, né, essas crenças de que perdão você está deixando o outro forte, que você é superior ou inferior. Não, gente, vamos liberar. Se para viver bem é preciso fazer isso, vamos fazer, tá? Às vezes você viveu uma situação
onde você tem que liberar, gente, perdoar uma cidade, um trabalho. Talvez você viveu adoecida em um trabalho e você precisa perdoar esse trabalho. Então não vamos pensar, né, apenas em pessoas, mas perdoe trabalho, perdoe cidade, perdoe a situação, tá? Traga, viu, gente? É, dentro de você situações que te magoam, que te fazem sofrer. Nossa, eu vivi no meu trabalho situações de assédio. Libere, né, a pessoa que fez isso com você, libere o seu trabalho para que você possa encontrar trabalhos melhores, porque isso fez parte da sua história, tá? A Polly colocou que é sempre delicioso te ouvir e aprender com você. Ah, querida, obrigada. Obrigada, viu, pela presença sempre aqui. E eu fico muito feliz, viu, gente, de saber que são temas, né, que fazem realmente, né, a gente refletir. Porque se eu tô falando com vocês a respeito de perdão, é porque eu já passei também por processos e eu sei que eu vou passar ainda por outros processos de perdão, tá? E é bom saber, né, que a gente pode fazer aqui lindas trocas, né, com os comentários de vocês, com aquilo que vocês colocam, com as próprias experiências, né, igual a Adriana colocou aqui pra gente. Então é sempre muito válido, né, muito rico aqui. E agradeço, viu, a presença de vocês. Então, gente, nós precisamos pensar na paz. Vamos ter paz. E se para ter paz eu preciso perdoar e me perdoar, é isso que eu vou fazer, tá? Então eu quero que você pegue um papel, né, uma caneta, né, e coloque aí, né, situações que você vivenciou e que você sente que você está carregando, né, com uma mágoa hoje, uma amargura tão grande dentro do seu coração, da sua alma, e que te tem feito ver a vida, né, com olhos tão cinza, tão ruim, né? Você perdeu até a vontade, né, de viver aí um pouco. A vida parece, né, que perdeu um pouco aí do sentido da sua existência por conta de uma situação que você vivenciou. Anote isso e escreva no papel tudo aquilo que você tem vontade de escrever. Tudo aquilo que você gostaria de falar e às vezes não quer, às vezes não pode, às vezes não dá mais. Às vezes uma pessoa que fez uma violência com você já faleceu e você precisa, né, ser uma pessoa com uma compaixão com você. Então, escreva essa carta, sente no lugar, tenha um momento a sós com você. Eu lembro que quando eu passei por uma situação que foi a mais difícil para mim, eu lembro, gente, que eu ficava chorando, mas chorando, e chorava, né, passando por essa situação, por aquilo que aconteceu, e parecia que nunca ia acabar, né, parece que a dor não acaba, né, gente? E aí, por isso que eu falo com vocês, né, ter esse momento a sós, do seu jeito, né, de você sentar numa cadeira e chorar, deitar na cama e chorar, né, para você ver como que isso vai te aliviar, vai trazer paz ali ao seu coração e liberar. E eu sei que isso foi o processo, o início de um processo que aconteceu na minha história e que foi super importante para mim porque eu vi o valor da minha dor. Eu reconheci que ali dentro tinha uma dor que era difícil, a situação era difícil. Então eu acolhi como se fosse um amigo, né? Eu me acolhi e liberei perdão. Então, e às vezes a situação vem igual eu tô falando com vocês agora. Não tô chorando, não tá doendo. Não tem nada disso, né? É a possibilidade de falar com vocês isso, tá? Porque eu sei como foi naquela época. Eu sei como foi doído pra mim. E hoje eu falo com vocês. É aquela parte, né, que eu comentei com vocês, né, de passar o remédio e esperar o tempo para cicatrizar. E cicatrizou. Então eu posso falar hoje, né, da situação, e isso não gerar dor em mim, não gerar choro, não gerar tristeza,
mas vai ter a lembrança, tá? Então, isso que eu quero que vocês tragam é um processo. E o perdão pode ser a chave para começar o seu processo de cura, tá? Ei, Keila, querida, bom dia, professora querida. Ah, obrigada, querida, bom dia. E o perdão pode ser aí esse início. Então, não deixe de perdoar, tá? Tem um livro que chama O Livro do Perdão. É O Livro do Perdão. É um livro lindo, gente, com várias situações ali, muitos ensinamentos, tá? Que falam a respeito do perdão. Então, muitas coisas que eu falei aqui também têm a ver com esse livro e tem a ver com a minha própria história, tem a ver com os processos, os livros, os meus clientes que me ajudam muito a aprender sobre a vida. Eu aprendo muito com eles, com os meus alunos. Então, a live aqui também foi um processo, tá, gente? Para falar de perdão também. Então, traga, né, esse santo remédio para a sua vida. Traga, viu, gente, a validação, o reconhecimento de perdoar, tá bom? Você só tem a ganhar para ter paz ao liberar perdão, tá bom, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa? Uma pessoa falou comigo, Jane, você fecha a live e nem espera a gente. Eu falei, nossa, eu nem pensei nisso. Então, deixa eu ver aqui então. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário para fazer? Querem compartilhar, ou talvez alguma situação de perdão, igual eu compartilhei aqui a minha, né? Que eu tive que realmente liberar. A Adriana, né, comentou a respeito ali também da situação dela, que não foi fácil, e não é mesmo, tá, gente? É lógico que a minha fala que parece simples, tá? Mas não é. É um processo mesmo, e que talvez, né, esse movimento, né, de liberar perdão é o processo, né, é o início, né, de elaboração dessa dor, né, para gerar ali um aprendizado na nossa vida. Tá bom, queridos? Obrigada aí pela presença, obrigada pelas trocas, tá? É sempre muito bom também ouvir aí de vocês. Obrigada pelo carinho e pela presença. E sexta-feira que vem, mais uma live aí para vocês, tá bom? Gente, fiquem com Deus, uma ótima semana, um bom final de semana e até lá. Tchauzinho!